Vamos conversar agora com a Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Rita, qual vai ser a saída do Brasil após Donald Trump impor tarifas aos nossos produtos, hein? Boa noite, Leandro. O nome do jogo agora, em nível global, é renegociar, porque já haviam negociações que estão sendo revisitadas por Trump, em função de tornar esse mercado entre Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos e qualquer outro país mais competitivo para os americanos. Então, o que está na mesa agora é renegociar. Então, a gente tem que ter diplomacia, muita calma nessa hora e lembrar que os Estados Unidos, o Trump, ninguém é bobo nessa história. O Trump praticamente acabou com a Organização Mundial do Comércio e está refazendo tratados sob o ponto de vista dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos dependem muito de vários países, porque eles compram muitas coisas. O PIB americano é concentrado em serviços, né? Então, eles têm que saber negociar com o resto do mundo, porque eles importam muitas coisas, o que pode fazer com que haja, que esse é um temor, uma inflação nos Estados Unidos, na retaliação dos outros países em relação às tarifas que serão impostas. Portanto, muita calma nessa hora. Nós somos bons, nós somos fortes no agronegócio. E nós temos, né, olhando no retrovisor, né, a gente está vendo lá o Trump. Mas no nosso para-brisa, nós temos a China e, por que não dizer, a Ásia. Não é à toa que o Lula foi para o Japão e a resposta da Ásia será conjunta. China, Japão e Coreia devem responder conjuntamente. E é por isso, por exemplo, que enquanto as bolsas americanas, as bolsas europeias sofreram, nós tivemos o melhor março para o mercado financeiro brasileiro no ano de 2025, com alta no preço das nossas ações, o Ibovespa subiu, as taxas de juros futuros caíram um pouco e o dólar caiu, em razão dessa porta que nós temos, principalmente com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, tudo isso vai fazer parte desse xadrez. E, graças a Tereza Cristina, que sempre, né, foi uma ministra maravilhosa para o agronegócio, foi ministra do MAPA, e negociou muitos acordos, abrindo o mundo para o agro brasileiro, ela que apresentou esse texto, para que a gente tenha uma ferramenta de negociação. Esse texto foi apresentado em abril do ano passado e, graças a Deus, estava lá, na hora que o Trump veio pegar o texto da Tereza Cristina, e olha aí, nós já estamos, né, com essa ferramenta necessária para conversarmos e negociarmos, sem perdermos, né, a noção da nossa importância como provedores, como celeiro do mundo hoje. Então, o Brasil tem que entender a força que tem e usar essa força nessas negociações. Rita, vou pedir licença para puxar um outro ponto da pesquisa e daqui a pouco a gente volta, pode ser? Olha, a pesquisa também quis saber a percepção dos brasileiros sobre a economia. No mercado de trabalho, 44% consideram a situação ruim, enquanto apenas 38% a avaliam como boa, 18% acham normal. O índice negativo piorou em 6 pontos percentuais. Quando o assunto é renda familiar, 36% avaliam como boa e 27% como ruim. A situação, nesse caso, é mais equilibrada, mas ainda assim houve uma leve piora de 1 ponto percentual. No Brasil, o maior impacto está na visão geral da economia. 55% consideram a situação ruim, uma queda de 25 pontos percentuais. 30% avaliam como boa e 15% normal. Rita, apesar de todas as pesquisas apontarem a insatisfação do brasileiro com uma economia, o governo não altera a política econômica. Qual o impacto disso? Pois é, o impacto em não alterar a política econômica, ele não está ajudando o Banco Central a reduzir o maior problema, que o que contaminou a resposta dessas pessoas é a inflação. É a inflação que come o poder aquisitivo. Você pensa bem, o mercado de trabalho brasileiro, nós estamos vivendo praticamente em pleno emprego, você não consegue mão de obra. Então, pelo último dado do IBGE, da PNAD contínua, nós estamos com desemprego aí em torno de 6,7%, 6,8%.
Então, gente, não tem mão de obra, mas não tem mão de obra qualificada. Então, os salários, a renda do brasileiro, pela falta de qualificação, pela falta de eficiência, de produtividade, a renda é baixa. E quando você vem com um processo inflacionário da magnitude que nós estamos vivendo, você sente no supermercado, você sente no final de semana que você está mais pobre. Então, se você está mais pobre, a economia piorou. Essa é a leitura direta, na veia. E realmente, quando você não tem um ambiente econômico estável, saudável para quem produz, e sim, você tem um ambiente saudável para quem tem dinheiro para aplicar no mercado financeiro, você tem uma transferência da renda do setor real da economia para o setor financeiro. E dinheiro não gera bem-estar. Dinheiro teria que ser consequência do trabalho. E no Brasil, não. É um país onde, se você tem dinheiro, como a Selic nesses níveis, 14,25%, você prefere não correr o risco de ter um negócio, de aumentar o seu negócio, para aplicar no mercado financeiro, viver de juros e aí sim, se a coisa melhorar lá na frente para o setor produtivo, você volta a correr risco e a entrar naquilo que a gente chama do círculo virtuoso da economia, porque a base da economia é a produção e o Brasil, desde a redemocratização, vive governos sucessivos de má gestão, causando dívida, aumento da dívida, perda de credibilidade, o que faz aumentar os juros. E quem paga essa conta toda, essa conta estrutural, é a sociedade brasileira. Então, esse é o grande problema que a gente tem que resolver. A gente tem que ter um governo que tenha responsabilidade fiscal e que arrume a casa para que a gente possa produzir, para que o dinheiro seja consequência do trabalho. Aqui não. O dinheiro é a causa de tudo, inclusive de corrupção e das mazelas que assolam o Brasil. Todo mundo quer dinheiro, ninguém quer trabalhar. Agora, Rita, as recuperações judiciais no agronegócio brasileiro bateram um recorde em 2024, crescendo 138%. Qual o impacto disso para esse setor, que é um dos mais importantes do país, hein? Pois é, o agro ele não vive sem ter financiamento, né? O agro precisa, nesse ciclo de safra, né, ele precisa se financiar. E o universo de quem tomou o empréstimo em 2024 é de mais ou menos 1.400.000 agricultores. E foram feitos 1.272 pedidos de recuperação judicial. Desses 1.272, 566 são produtores rurais, pessoas físicas, porque geralmente o produtor rural ele não tem uma empresa, ele trabalha muito na pessoa física, né? Uhum. E é esse pequeno e médio produtor que sustenta o agro no Brasil. Mas, enfim, o que nós tivemos? Um monte de coisa. Primeiro, nós tivemos fatores climáticos que afetaram o agro, por exemplo, a safra de soja. Só olhar para o PIB. Houve um recuo do setor agropecuário de 3,2%, enquanto o Brasil cresceu 3,4%, a indústria e o setor de serviços cresceram mais de 3% e o agro recuou mais de 3%. Junto disso, nós tivemos um aumento dos insumos para os produtores rurais. Então, nós tivemos inflação de um lado e o dólar, né, o dólar se valorizando muito em relação ao real do outro. Uhum. E tivemos uma elevação da taxa de juros, que é o preço do dinheiro do financiamento. Então, dependendo da linha que você pegou, se você fez, por exemplo, um financiamento com juros pós-fixados, você foi pego no meio do caminho com o juro indo embora para a lua. Mas, além disso, aí que está um problema sério que a gente tem que trabalhar muito no Brasil. Eu já falei disso aqui quando a gente falou no crédito do trabalhador. O grande problema do spread bancário no Brasil são as garantias. E muitas vezes o sistema de garantias ele é falho e a instituição financeira pode ficar à mercê digamos assim, de artifícios. Não estou chamando tudo de artifício, não. Mas foi criado, está sendo levado ou colocado em curso o que a gente tem chamado de advocacia predatória. Então, os advogados estão batendo na porta do pequeno, do médio, da grande indústria e falam assim, não, paga não, vão pedir uma recuperação judicial. O que pode ser visto no curto prazo
como um alívio de uma forma não muito republicana, né? Para quem não precisa e toma e faz a recuperação judicial sem negociar com as instituições financeiras, isso pode ser um grande tiro no pé do setor. Porque aí, aqueles que honram seus compromissos, eu falei desse universo de 1.400.000, nós tivemos 1.272 recuperações judiciais, mas o aumento foi muito grande, foi de 138% no total e na pessoa física de 350%, sendo que desses 566 pessoas físicas que pediram, mais de 200 não tinham uma propriedade da terra, simplesmente arrendavam a terra. Então a gente tem que olhar isso com uma lupa, porque muitas vezes a justiça pode não estar enxergando que existe uma indústria de recuperação judicial também e que está fazendo com que as instituições financeiras elas passem a ter uma menor disponibilidade ou a taxa aumente. Isso vai impactar, pode impactar negativamente, né, por exemplo, na próxima safra, porque você passa a contar com um risco que não existia antes, que é esse aumento no número de recuperação judicial, sem negociação com a instituição financeira.